Coloque aí o texto que nós estamos ministrando na igreja. Ok. Nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre a oferta de sacrifício. Já falamos para vocês que o texto que nós escolhemos, ele a princípio, ele não fala diretamente sobre oferta, mas ele fala sobre semeadura, sobre colheita, sobre multiplicação e sobre milagre. Isso está muito claro no texto, e o texto que nós temos ministrado à igreja, a quinta mensagem nesse texto é 2 Reis 4, de 1 a 7. 2 Reis 4, de 1 a 7. E eu quero ler com a igreja, e queria que você prestasse bastante atenção. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: veja só o que essa mulher faz. Ela não só chama, ela não só fala, ela não só faz uma prece, uma oração, mas diz o texto que ela clamou. Ou seja, ela entrou falando com Eliseu num tom de rogo, num tom de oração e com intensidade, porque o clamor é uma oração intensa. E diz o texto que assim ela fez. E ela chega para Eliseu e diz assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que eu posso fazer? O que você tem em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda mais uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esse texto, que nós estamos aí na quinta mensagem nesse texto, nós já colocamos para a igreja uma coisa que eu entendo que é fundamental se nós desejamos conquistar, se nós desejamos experimentar do milagre de Deus, da intervenção de Deus a nosso favor. Veja, quando eu olho para esse texto, eu vejo a manifestação do poder de Deus. Está claro nesse texto que Deus manifestou o seu poder, resolvendo o problema daquela mulher. Mas quando você olha para o texto, você não vê só a manifestação do poder de Deus, você vê a atuação humana. Você vê que essa mulher está se movimentando, você vê que essa mulher está se deslocando, você vê que essa mulher está num processo de atividade. Essa mulher não está parada, ela não está estagnada, ela corre na direção da solução do seu problema. Preste atenção, essa mulher, ela poderia muito bem ter feito assim: eu tenho um problema, filhos, nós temos um problema, filho, nós temos um problema, sim mãe, nós temos um problema, eu sei meu filho, nós temos um problema, e poderia então chegar e ficar assim: mas nós temos um problema. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: quando é que você vai parar de falar que você tem um problema? Ué, isso todo mundo já sabe. As pessoas já sabiam que ela tinha um problema, ela já sabia que ela tinha um problema, mas ela não ficou idolatrando o problema, ela não ficou lambendo o problema como se fosse uma ferida. Não. O cão é que tem essa tendência,
essa mulher, ela age diferente. Ela sabe, eu tenho um problema. Então, se eu tenho um problema, eu preciso agora caminhar na direção da solução. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: eu profetizo em fé que você vai receber, no processo da oferta de sacrifício, uma unção que fará você não ficar olhando o problema, mas começar a caminhar na direção da solução, porque Deus te aguarda com a vitória. Se você recebe essa palavra, ministra o teu Deus. Eu quero terminar a mensagem hoje, esse ciclo, mas até agora eu não falei absolutamente nada do que está aqui. Então vocês seguram, porque eu preciso terminar hoje. Mas esse é um fato. Não adianta você ficar olhando só para o problema. O conselho, já sabe, quando nós nos reunimos, eu digo assim: eu não tenho tempo para pensar em problemas. Eu só tenho tempo para pensar em quê? Solução. Então, quando as pessoas começam a trazer os problemas e começam a se querer investir tempo demais nos problemas, e dizer: oh, não, chega, eu não tenho tempo para problemas, eu só tenho tempo para... Eu já sei do problema. Já sei o problema. O que resolve o problema não é ficar eu idolatrando o problema, colocar o problema numa caixinha de tesouro e guardar ali. O meu problema é o meu tesouro, não. O que resolve o problema é você caminhar na direção de uma solução. Então, quando você olha para esse texto está pautado sim no poder de Deus, há uma manifestação no poder de Deus, mas há uma mulher com uma atuação extraordinária, pautada na fé, na obediência. Ela se coloca de forma determinada na direção da solução. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você tem caminhado rodeando o problema, ou você é esse tipo de gente que já entendeu que não adianta ficar rodeando o problema, você precisa caminhar na direção da solução? E a mulher tinha um grande problema. Ela tinha perdido o marido havia deixado uma dívida, ela não tinha com que pagar. Segundo a lei daquela comunidade, o credor poderia levar os filhos dela como pagamento da dívida. Então ela perderia os filhos. E era uma situação muito complicada. Mas essa mulher tem o seu problema plenamente resolvido. Quando você olha como termina essa história, nós estamos diante de um sucesso absoluto. Quando você olha para esse texto, você percebe que você está diante de uma conquista completa. E é por isso que nós temos falado à igreja e trabalhado com a igreja os passos que essa mulher deu, que proporcionaram a ela uma mudança radical na sua realidade, na sua situação, fazendo com que ela entrasse na história da humanidade como alguém que experimentou algo extraordinário da parte de Deus. Nós temos colocado para a igreja passos que essa mulher deu. Ela precisou dar alguns passos, e esses passos que essa mulher deu foram determinantes para que acontecesse uma mudança radical na história dela. A história era complicada, o processo era complexo, não havia uma solução à vista. Mas no mundo espiritual havia uma solução para aquela mulher. No mundo espiritual havia uma solução para essa mulher. No espiritual viria uma solução para essa mulher. De uma dimensão espiritual, algo extraordinário iria acontecer na vida daquela mulher para resolver o seu problema. E aí nós começamos a compartilhar com a igreja aquilo, os passos que essa mulher deu para que ela pudesse experimentar esse algo extraordinário de Deus. E a primeira coisa que ela fez foi ouvir.
A segunda coisa que ela fez foi guardar, e a terceira coisa que ela fez foi praticar. E nós temos repetido essas expressões. Se nós desejamos atingir os nossos alvos, e aqui nós temos um alvo, a oferta de sacrifício, 80 mil reais, mas você tem os seus alvos pessoais, nós precisamos trilhar esse passo: ouvir, guardar e praticar. A igreja já aprendeu quais são os passos que nós precisamos aprender? 1, 2, 3. Mais uma vez. E quando nós olhamos para esse texto, o texto mostra que essa mulher ouviu. Por isso que o texto vai dizer no verso 2 e no verso 3: e Eliseu lhe disse, então disse ele. E nós trabalhamos com a igreja a capacidade dessa mulher ouvir de forma saudável. Nós falamos que essa mulher ouviu com os ouvidos abertos e não com ouvidos bloqueados. Nós trabalhamos com a igreja que essa mulher ouviu com o coração. E aí nós ministramos à igreja que quem deseja conquistar precisa aprender a ouvir com o coração. Ela discerniu a voz que ela deveria ouvir. Ou seja, ela não aparece no texto ouvindo a voz de qualquer um, mas ela aparece no texto ouvindo a voz de um homem de Deus, uma voz profética, que Deus libera para Eliseu, para que Eliseu pudesse então liberar sobre a vida dela. Essa mulher discerniu: eu não posso ouvir qualquer um, eu preciso ouvir alguém. Esse alguém precisa ser uma fonte inspirada por Deus. Veja que mulher sensata em ouvir. Ela ouve com os ouvidos abertos, os seus ouvidos não estão bloqueados, ela ouve com o coração, ela ouve dentro, ela ouve na alma, e ela discerniu: não é qualquer voz que eu preciso ouvir. Se eu desejo conquistar, eu não preciso ouvir qualquer voz, eu preciso ouvir a voz. Irmãos, e aí nós trabalhamos com a igreja que nós precisamos aprender a ouvir com uma disposição positiva. Essa mulher ouve com uma disposição positiva. Por que ela guardou aquilo que ela ouviu? Porque ela ouviu com uma disposição positiva. Por que ela colocou em prática? Às vezes você está ouvindo uma palavra que de cara você já está rejeitando essa palavra. Essa palavra não é para mim nessa noite. Não. Eu acho que eu vim eu acho que eu vim na noite errada. Eu acho que eu vim na igreja errada. Deus, não. Deus não está falando comigo nessa noite. Olha que coisa séria. Não foi assim que essa mulher recebeu aquela palavra. Ela recebeu de forma positiva: essa palavra é para mim, essa palavra é para a minha história, essa palavra é para a minha vida. Mas o texto mostra que além de ouvir, ela guardou o que ouviu. Ela apanha essa palavra e ela não despreza essa palavra. Quando essa mulher coloca a palavra em prática, é porque ela guardou essa palavra, ela deu valor à palavra. A palavra foi importante para ela, a palavra foi significativa para ela. E aí nós usamos como acréscimo um texto de Provérbios, no capítulo 7, no verso 1, que diz assim: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. E aí eu trabalhei com a igreja essa ideia de que nós guardamos aquilo que é importante e escondemos aquilo que é valioso, precioso. E aí a gente olha para o texto, a gente vai ver que como um verdadeiro tesouro, ela guardou a palavra do profeta, ela escondeu a palavra, ela preservou a palavra no coração. Veja, durante o testemunho que a irmã Aparecida deu, por vezes ela falava que pessoas diziam: não vai acontecer, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Se você não aprender a guardar uma palavra de vitória, uma palavra profética no teu coração, quando vem uma palavra dessa de negativa, de derrota, de rejeição, dizendo para você que não vai acontecer, é impossível, o inimigo vem e rouba do teu coração essa palavra. Quantos milagres você já deve ter perdido porque você permitiu que alguém com uma palavra contrária roubasse do teu coração, roubasse da tua mente uma palavra de vitória.
E aí essa mulher faz totalmente diferente. E aí nós trabalhamos com a igreja, que além de aprender a ouvir, nós precisamos aprender a guardar a palavra de Deus. Mas aí nós trabalhamos com a igreja, no domingo passado, que ela colocou em prática. Vamos mais uma vez, ouvir. Mais uma vez, 1, 2, 3. E agora nós estamos com essa mulher colocando em prática aquilo que ela ouviu. E aí eu trabalhei com a ideia, com a igreja, a ideia de que a viúva chega ao ápice da qualidade em ouvir, quando ela coloca em prática o que o profeta falou. Mas não só isso, ela coloca em prática o que o profeta falou e como o profeta falou. Se você prestar atenção no texto, o texto diz assim: e o profeta falou: mulher, vai para a tua casa, pega os seus filhos, fecha a porta sobre ti e sobre eles, e vai trazendo as vasilhas. Se você olhar, ela fez literalmente do jeito que o profeta falou. Literalmente, ela colocou em prática o que ela ouviu, mas ela colocou em prática como ela ouviu. Ela não tirou nada, ela não acrescentou nada, ela não piorou nada na palavra do profeta, ela também não quis melhorar nada na palavra do profeta. Sabe por quê, meu irmão? Quando Deus te libera uma palavra, a palavra é perfeita, a palavra é completa. Quantas palavras completas Deus já liberou sobre a tua vida? Mas você fica, deixa eu conversar com a irmã Josefina. Preciso conversar com a irmã Josefina para ver se a palavra é completa. Irmão, o Espírito Santo não precisa de ajudinha. Ele vem com a palavra inteira, com a palavra completa. Essa mulher entendeu isso, ela discerniu isso, e aí ela não ficou só em ouvir e não ficou só em guardar, ela colocou em prática imediatamente. Quantas pessoas, irmãos, ouvem coisas extraordinárias aqui, sai daqui assim até doidão, flutuando em êxtase. Ouviu, dobrou a esquina, aquilo já não está operando mais nada nele, não guardou. Outros até guardam, mas não tem a coragem de colocar em prática. E a palavra de Deus é escandalosamente clara: nós não devemos ser só ouvintes, mas o grande barato da fé é quando nós nos tornamos o quê? Praticantes. E aí nós colocamos que não adianta a gente ficar ouvindo e não se coloca em prática. Falamos de conquistas que essa mulher teve, porque essa mulher guardou, porque essa mulher ouviu, guardou e praticou. Nós falamos de conquistas que ela teve. Na semana passada nós falamos a primeira conquista que ela teve a conquista da honra e da credibilidade. Porque ela ouviu, porque ela guardou e praticou, ela conquistou a garantia de sua honra e de sua credibilidade. Por quê? Essa mulher estava na iminência de perder definitivamente a sua honra e sua credibilidade. Isso porque agora ela se tornava uma mulher só, sem o marido e sem os filhos. Isso para aquele povo era sinal de maldição, era sinal de vergonha. O fato dela não ter condições de pagar a dívida colocava ela em descrédito. Mas porque ela ouviu uma palavra, porque ela guardou aquela palavra e porque ela praticou aquela palavra, Deus manifesta o seu poder, Deus manifesta a sua glória. E aí o milagre acontece, a vitória vem, a situação é mudada, há uma transformação acontecendo na casa dessa mulher, na vida dessa mulher, e a honra dela está preservada. A credibilidade dela está preservada. Olhe para a pessoa que está ao seu lado assim: quando você aprende a ouvir, guardar e praticar aquilo que vem de Deus, a tua honra e a tua credibilidade sempre será preservada. Se você recebe essa palavra, se eu recebo,
Ministra o Senhor em nome de Jesus. Falamos também que porque essa mulher ouviu, guardou e praticou, ela conquistou a unidade e a preservação da família. Essa mulher estava prestes a perder a família, já tinha perdido o marido, e agora ela está prestes a perder os filhos, ou seja, fim da família. Parece que é uma conspiração aqui contra a família. E nesses dias em que nós estamos vivendo uma conspiração contra a família, a gente precisa aprender com essa mulher, porque exatamente pelo fato dessa mulher ter guardado, ouvido, guardado e colocado em prática aquilo que ela ouviu, ela preservou a unidade e a preservação da família. Veja, quando você olha para o texto, essa mulher está sozinha no problema? Não. Essa mulher está sozinha na solução? Não. Família, irmãos, tem que estar junto nos problemas e nas soluções. Quando família se coloca junto só nas soluções, posso te falar uma coisa? Me perdoe, é tudo de menos família. Família é essa coisa bendita que se coloca junto nos problemas, às vezes se coloca junto até causando os problemas, mas se é família, vai caminhar o trilho das soluções, separados ou unidos? Unidos. E essa mulher conseguiu fazer isso, ou seja, o milagre não está acontecendo aleatoriamente, o milagre não está acontecendo à toa, o milagre não está acontecendo na base do qualquer coisa serve, não. Há princípios sendo vividos por essa mulher, há princípios sendo vividos pela família dessa mulher. E aí o que a gente vê no texto? Há um problema acontecendo, e o problema vem para todos, mas na hora da solução, todos estão juntos, a mulher está junto, os filhos estão juntos. É claro que há um comando, está nítido aqui que há um comando. Isso é um papo para outro dia, mas só repita assim com o pastor: família precisa, quem sabe o resto? De comando. Alguém tem que comandar, irmãos. Um dos grandes problemas da família hoje é que os filhos têm o governo deles, a esposa tem o governo dela e o marido tem o governo. Ou seja, num lugar onde os filhos têm governo, num lugar onde a esposa tem governo, você sabe qual é o governo do marido? Nenhum. Mas isso é, olha para a pessoa, isso é papo para outro dia. Mas tem um comando. A unidade, irmão, não iguala todo mundo não, irmão. Há uma hierarquia aqui. E o milagre está acontecendo exatamente porque há esse processo de reconhecimento. A autoridade está na mamãe, e se a mamãe está dando esse comando, quer saber de uma coisa? Eu não estou nem acreditando nisso, mas se mamãe está dando esse comando, eu vou fazer o quê? Irmão, é igualzinho nos dias de hoje, sim ou não? Deixa eu ver os pais aqui. Quem é pai? Pai, eita. Não, irmão, não é assim que acontece na casa de nós? Na casa de nós não é assim? Papai dá o comando, mamãe dá o comando, os filhos tudo. Sim, senhor, papai. Sim, sim, mamãe. Não é assim, irmãos? Não, aqui na terra da conquista é assim, irmão. É bagunça na igreja dos outros, aqui não. Deixa eu falar uma coisa para você, filho. Isso é um problema de Deus, eu não tenho nada a ver com isso, eu ainda não preguei. Mas deixa eu te dizer uma coisa, filho. Há milagres que Deus quer fazer na tua vida quando você entender que a tua casa tem um comando. Os pais repitam assim comigo: pastor, prega logo essa mensagem que fala de comando na família. Irmãos, em terceiro lugar, e aí agora eu estou entrando na mensagem depois de 40 minutos, 50, 2 horas. Porque essa mulher ouviu, guardou e praticou. Repita assim: porque essa mulher ouviu, guardou e praticou, ela adquiriu sabedoria relacional.
Irmão, a mulher está com um problema sério de grana, dinheiro, dívida para pagar, o credor vem. O profeta chega e diz: vem cá, mulher, vou te dar um comando. Você sai de casa em casa aí, sai pela rua, vai nos teus vizinhos e apanhe muitas vasilhas. Algumas traduções dizem assim: muitas vasilhas, não poucas, redundância, mas que tem como propósito dar uma ênfase, muitas vasilhas. Irmãos, eu fico pensando, essa mulher, como é que eu vou fazer para chegar em tanta gente? Meu Deus, o profeta falou para eu conseguir muitas vasilhas. Irmão, peraí, deixa eu maltratar você hoje, só uma batidinha. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Se fosse você, se dependesse da sua capacidade relacional, você conseguiria muitas vasilhas ou poucas vasilhas? Isso é sério, irmão. Eu fico imaginando essa mulher pensando: a missão não será fácil, porque o profeta mandou ir nos vizinhos. Gente, é um negócio, profeta, gente, é um negócio muito complicado. Vamos falar a verdade? Gente, é um negócio complicado, não é? Eu sei que é. Mas eu fico imaginando que talvez essa mulher estava no grupo de gente que pensou assim: eu tenho que me superar, porque ou eu me supero ou o milagre não acontece. Ou eu me supero ou eu não consigo muitas vasilhas. E o profeta deixou claro que para eu viver o que ele tem aí em mente, que ele nem me disse o que é, eu preciso de muitas vasilhas, e para isso eu vou ter que ir nos meus vizinhos. Você imagine essa mulher pedindo vasilha naqueles vizinhos com quem ela se dava muito bem. Não é verdade? Ô fulano, estou precisando aí de uma vasilha, que o profeta falou que vai acontecer uns negócios lá em casa. Manda aí uma vasilha para mim. Sabe? Ô boba, vai lá na cozinha, o que você achar lá é seu. Molinho, né? Mas o problema, e aqueles vizinhos com que ela já teve o quê? Problema. Ou você nunca teve problema com vizinho nenhum? Ou você nunca olhou assim: vizinho metido a besta, esse desgramado, todas as vezes que eu vou tirar meu carro, ele tira o carro dele e deixa atravessado na frente do meu, e eu tenho que ficar aqui na porta da minha garagem. E você só não deu um murro nele porque ele é mais forte do que você. Aí agora você chega lá e diz: e se você caiu na besteira? Você esqueceu que era crente? Aí o cara parou, você fez assim para ele: aqui para você, ó. Você imagina você chegando agora: ô seu PC, olha só, seu PC. Aí o PC já está olhando: é o cara do dedinho. Eu estou precisando de uma vasilha emprestada. Quer ter um milagre lá para acontecer na minha casa, mas a gente precisa de muita vasilha mesmo. Só pode me emprestar alguns? Aí o vizinho fala assim: aqui para tu. Irmãos, olha para a pessoa que está ao seu lado assim: tenha um pouco de sabedoria relacional. Essa mulher vai, a situação exige superação. Eu preciso conquistar ajudadores para minha causa, e de alguma forma ela conquistou muitos ajudadores para sua causa. Eu creio que eu tenho aqui gente que ajudou com o que podia e não com tudo. Deve ter vindo vasilhas grandes, porém deve ter vindo umas pequenas. O importante, irmãos, é que ela conquistou gente a favor da causa dela. Deixe-me fazer uso do testemunho da Aparecida. A Aparecida dizendo assim:
as pessoas ficaram alegres, porque eu recebi a moto. Se fosse você, será que as pessoas se alegrariam? Será que se fosse você, as pessoas talvez não dissessem: nossa Deus, mas logo esse filho do cão é que ganhou esse negócio? Ou você acha que não tem gente que pensa que você é filho do cão? Você acha mesmo que você anda com a Bíblia na mão? Tem gente que acha que você é Miss Simpatia? Tem gente que acha que você é filho do cão. Isso não tem nada a ver com o cão, tem a ver com você, com as suas atitudes, com as suas posturas, com as suas esquisitices, com as suas complexidades. Aí você olha essa mulher cheia de sabedoria relacional. Então, meu irmão, semeie relacionamento, semeie qualidade em seus relacionamentos. Você sabe por quê? Porque o melhor investimento que você tem a fazer é em pessoas. É impossível você ter conquista se você não investir em pessoas. Pastor, mas gente é chato, gente dá trabalho, gente é complicado, gente é difícil, eu sei. Mas do mesmo jeito que gente é sinônimo de problema, gente também é sinônimo de quê? De solução. É gente que abre a porta para você, é gente que te aprova no teu local de trabalho. Já contei isso aqui. Um médico muito bom da cidade, de uma família nobre da cidade, não consegue entrar no Márcio Cunha. Por quê? Não é por formação acadêmica, a dele é excelente, mas lá, quando ele estava fazendo estágio numa outra cidade, lá no hospital, lá, o cara era uma mala, ceboso, arrogante, chato, grosso, cavalo, gente boa, mas tem esse perfil. Para te dar um coice é um pulo. Aí quando chegou na hora do Márcio Cunha contratar, diretor, alô e tal, papapá, me dá informação. Ele falou: ih, ó, me deu foi problema aqui. E a vaga, não é a vaca, e a vaga foi pro brejo. Posso falar? Para mim ele é melhor do que muitos dos que estão lá no Márcio Cunha. Mas a falta de sabedoria, o quê? Relacional. Amados, em nome de Jesus, eu vejo isso aqui, irmãos, isso é fantástico. Ah, Senhor, eu tenho só 15 minutos, mas amém, vai dar certo, vai segurando aí. Nós tivemos um almoço fantástico. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja forte. Olha a estrutura que nós temos com a quantidade de membros que nós temos. Nós temos uma estrutura que igreja que tem 3, 4 vezes mais membros do que nós não tem. Agora você imagina se na hora da execução das coisas, já não tendo tantas pessoas, se a gente pode ficar abrindo mão um do outro. Vou ter que trabalhar. Vou ter que trabalhar com o irmão Alexandre. Eu acho até aquelas linguiças que ele vende caro pra caramba. Ainda detona o teu produto, né, cara? Puxa vida. Você comeu 3 quilos de linguiça numa talada só e disse que a linguiça te fez mal porque a linguiça é ruim. Ô irmão, com 3 quilos de linguiça até Jesus passa mal. Não, sangue. Eu tenho uma equipe pastoral na igreja. Somos pessoas diferentes. Como é que pode o benéfico acha, não, eu não vou trabalhar com a Tomar não, porque como é que pode a Tomar, não, eu tenho dificuldade de trabalhar com a irmã Kíssila. Como é que pode a irmã Kíssila? Ah, meu irmão,
sabedoria o quê? Relacional. Eu tenho um conselho que as pessoas são totalmente diferentes. Me dou bem com todos. Simples desse jeito. Bené eu tenho que lidar com um jeito. Elma com outro jeito totalmente diferente. Luquinha de um jeito. Leni de outro jeito. Porque as pessoas são o quê? Diferentes. A verdade é a mesma, mas a maneira da gente lidar precisa ser diferente. E aí eu olho aqui, irmãos, em nome de Jesus, se nós quisermos ser uma igreja forte, nós precisamos, irmãos, de sabedoria relacional. Aliás, você que é membro da nossa igreja, já dá uma virada no seu pescoço, como diria o Júnior, meu neto, no seu pescoço. Eu descobri que meu neto tem uma deficiência, ele não tem pescoço, ele tem pescoço. Uma beleza. Vou dar um beijinho no meu pescoço. Irmão, neto é bom demais. Filho não presta, mas neto é uma bênção. Neto é bom demais. Irmãos, sabedoria relacional não é assunto para hoje, é para outro dia. Olha para a pessoa que está falando assim: como é que está a sabedoria relacional na sua família? Isso é só para espetar você. Nós precisamos de sabedoria relacional. Se nós quisermos nos tornar uma igreja forte, relevante, se nós quisermos conquistar ajudadores para a nossa causa, se você deseja conquistar ajudadores, apreciação favorável na hora da tua luta, na hora do teu problema, semeie relacionamentos de qualidade, semeie relacionamentos de qualidade. E aí eu olho para esse texto e vejo que além dela ter conquistado essa sabedoria relacional, ela conquistou libertação financeira e prosperidade. Eu posso ouvir um glória a Deus na igreja? Nossa, mas falou em libertação financeira e prosperidade. Eu posso ouvir um glória a Deus na igreja? E glória a Deus sai com força, né? É verdade, é visceral. Como é que começa a história? A história começa com essa mulher endividada. A história começa com ela endividada, mas ela termina empresária. A história começa com ela endividada e ela termina empresária. Como é que termina a história? Mulher, pega o azeite, paga a sua dívida e vivei do resto que sobrou. Irmão, se o profeta mandou ela viver, ela e a família, do resto que sobrou, sobrou pouco ou sobrou muito? Muito. Aí, não é assunto para hoje não, isso é para outra mensagem, tá, irmão? Outro dia, olha para a pessoa que está ao seu lado e diz: anda sobrando pouco ou anda sobrando muito? Agora olhe bem nos fundos do zoio da pessoa e diz assim: a culpa é de quem? É de Deus ou é tua? Gostaria de dizer aos irmãos que nós temos um banco na igreja, emprestando dinheiro. É o Banco da Aparecida, viu, irmãos? Aí, estou lá, logo mais, juros baixíssimos. Que beleza. Irmãos, Aparecida é assalariada, irmãos. Paga as dívidas, ainda guarda lá, porque já sabe que uma hora os filhos que ganham mais vai bater na porta: mamãe, ó mamãe, eu profetizo o dia que os filhos estarão cuidando dos pais, amém? Porque é isso que está escrito na palavra. Mas isso também é papo para outro dia. Irmãos, essa mulher
ela termina, ela começa pobre, termina rica. Agora, o que eu acho interessante é que ela termina rica, não foi porque ela foi para o monte. Vou voltar àquela história. Não foi porque ela foi marchar em Israel. Não. O que ela fez? Ouviu, guardou, praticou. Ela ouviu, guardou e praticou. Irmãos, mas porque ela ouviu, guardou e colocou em prática a palavra de Deus vinda do profeta, o milagre acontece. O que eu tenho aqui, irmãos? Me perdoe, eu tenho que trabalhar isso com a igreja. Há muita gente frustrada na fé. Irmão, não adianta orar e não obedecer princípios. Não adianta orar e não obedecer princípios que te leve a crescimento. Aí você está na oração, você está na oração, você vai para o monte, aí é o monte da resposta, né? Aí você vai lá naquele barro, mas você não coloca os princípios que organizam a tua vida em prática. Você ouve, às vezes você guarda, outras vezes não, mas o fato é que em prática você não coloca. E aí você fica orando, e você fica orando, e você fica orando. Aí você começa, onde está Deus? Aí você entra naquela pergunta lá do Asaf: por que o ímpio prospera e eu não? A Bíblia responde: os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. O judeu é um povo rico, na verdade é o povo mais rico do mundo. Não tem esse negócio de China, não tem esse negócio de Estados Unidos. Se o judeu tirar o dinheiro dele da China, se o judeu tirar o dinheiro dele dos Estados Unidos quebra, irmão. E eles não reconhecem Jesus como Salvador. Eles creem em Deus, mas não creem no Messias que veio. Eles creem no Messias que há de vir a primeira vez ainda. Mas pastor, por que eles prosperam? Por que eles ficam ricos? É simples, irmão. Porque eles pegaram todos os princípios que Deus estabeleceu lá na lei, passou para Moisés, e eles colocam rigorosamente em prática. Até as criancinhas. Irmãos, não existe unção de prosperidade que resista a gente sem educação financeira. E aí você quer um milagre. Irmão, você ganha 3.000. Deixa eu te falar uma coisa. 3.000 é um bom salário, não é ruim não. Nosso Deus, você com 3.000 você arrebentava, né, minha filha? Com o marido que você tem, meu filho, miserável, andou toda a vida. Vocês iam comprar o baú da felicidade. Mas olha só. Você vai comprar um vinho. Aí você tem lá um vinho de R$9. Você já olha assim. Eu não, R$9. Aí você, ó, 75. Aí você ainda chega. Comprei um vinho. Que esse aqui. Irmão, se eu tomar um vinho de 75 conto comprado com meu dinheiro, eu fico bêbado com uma gota e morro. Pum! Aí você vai comprar, irmãos, eu nem vou na Consul, irmãos. Irmão, não vá na Consul. Compra massa de tomate aí no Bretas, no Coednis. Aí você vê que você já notou que tudo na Consul é mais bonito? Mas é muito mais caro. Aí lá tem umas conservas chique.
Ô irmão, tô doido pro salmão bater uns 18 para eu poder comprar 100 gramas. Pô, o cara chega lá, 49 contos, Geraldo. Mas eu quero. Aí vem para cá para eu orar por você. Eu tenho que te dar uma coça. Como é que quem ganha 3 mil reais vai comer salmão de 49 o quilo, irmão? Não dá. Não dá. Você imagina, irmão, se aquela mulher tivesse ouvido, não guardado e não colocado, tinha acontecido milagre, sim ou não? Não, irmãos. O que me dói nisso é que quando meu amigo Percy não vê o milagre, acaba esquecendo tudo que Deus já fez na vida dele. E quer saber de uma coisa? Depois que eu virei líder de célula, minha vida virou uma desgraça. Dinheiro não dá. Irmão, volto a repetir. Desde que eu ganhava um salário mínimo, lá em 300 anos atrás, eu guardava dinheiro. Nem que fosse 5 merréis. É dinheiro, irmão. 12 meses de 5 é 60 conto. É dinheiro, muito dinheiro. Mas eu nunca tive problema, irmãos, de comer pezinho de frango. Nunca comi sem mistura. Aprendi a fazer um fígado de porco, que é uma beleza, um risoto, que é uma maravilha. Hoje eu já tirei minhas ondazinhas na vida. Deus é bom. Com o meu dinheiro, a minhas custas. Vocês sabem que eu cheguei, os mais antigos sabem que eu cheguei nessa cidade, eu não trouxe um móvel. Cheguei aqui, comprei tudo, 0. Quanto é? Tinha tirado a esposa de perto da família dela. Tinha que fazer uma graça, sim ou não, irmão? Tinha que fazer uma graça. Botei os reservas tudo para ser titular. Mas você sabe por que eu pude botar os reservas para ser titular? Porque tinha os reservas, irmão. E se não tivesse? Eu nunca ganhei só um salário. Eu ganhava um salário mínimo, a gente fazia sacolé, vocês aqui chamam de chup-chup, e eu vendia. Aquele dinheiro não entrava no meu salário. Bom judeu, guardava. Não é à toa que meu nome é Eliabe. Eu nunca coloquei férias e 13º no meu salário. Irmão, eu estou de joelho cheio de falar essas coisas aqui. E vejo gente ainda enrolada. Irmão, 13º e férias, irmão. Você tira 30% para fazer palhaçada, e o resto você faz o quê? Você guarda ou gasta em alguma coisa que não esteja dentro do teu orçamento. Estou precisando trocar a televisão. Ok, estou sem dívida. Irmãos, o milagre está acontecendo aqui na vida de uma mulher que soube ouvir, guardar e fazer o quê? Praticar. Há milagres de Deus te aguardando, mas você precisa entender que tem uma responsabilidade pessoal. Irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu creio que Deus tem promessas extraordinárias para a terra da conquista, para nós aqui, enquanto povo de Deus, mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade pessoal. Por exemplo, nós precisamos terminar essas obras inacabadas.
aqui do lado de fora, outras que nós temos que fazer, ok. Por quê? Porque nós queremos transformar aquilo ali num prédio de 3 andares para educação religiosa, ou fazer o clube de comunhão, com piscina, com salão de jogos, ok? Churrasqueirinhas, essa coisa bacana. Mas, irmão, nós tem que fazer a nossa parte, irmão. Essa mulher vai viver o milagre de Deus, mas ela fez a parte dela. Qual é a nossa parte, irmãos? A nossa parte é terminar aquilo que nós começamos, e aqui entra a nossa oferta de sacrifício. Por exemplo, irmãos, esse ar-condicionado, vamos fazer fofoca? Um minutinho, uma pausa para fofoca. Esse ar-condicionado hoje foi uma bênção. Irmão, o almoço começou 11h30 da manhã. Teve gente que a gente tem que botar para fora na marra. Tinha gente que saía. Fofoca, viu, irmão? Mas fofoca de pastor pode. Tinha gente que saía, mas quando chegava lá, via aquele calorão assim, voltava, mais um pouquinho. Só aqui tem 80 mil. Quem estava aqui hoje? Faz assim. Para quem estava aqui hoje, irmão, você gostou do ar-condicionado, irmão? Foi show de bola. Irmão, mas aí, os visitantes, sabe aqueles visitantes que nem gostam de vir na igreja? Eu senti que alguns queriam morar aqui. Verdade. Aí teve gente que... Aí, pastor fazendo fofoca lasqueira. Teve gente que botava a mão assim, vai botar no pé. Eu quase que pedi para servir água de coco para todo mundo. Sabe? Mas sabe por que esse ar-condicionado está aqui? Porque alguns fizeram a sua parte. Eu vou trazer uma palavra à igreja outro dia sobre os números de Gideão. Se não me falha a memória, a história de Gideão é mais ou menos assim: 60% fugiram, 39% foram pegos de prevenido. Quando ele terminou com 300 homens, isso é um indicativo, sabe de quanto? De 1%. Porque Gideão começa a caminhada dele com 32 mil, ele termina com 300. Isso dá quanto? Menos de... Sabe o que acontece aqui, irmãos? É que, na verdade, muitas vezes as batalhas que nós travamos espirituais, nós só podemos contar com quantos? Com 1%. E eu quero pedir que você ministre a Deus, porque Deus tem nos dado aqui o 1% poderoso, cheio de fé e determinação. Que Deus abençoe vocês. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: ele vai terminar a mensagem hoje. Irmãos, e aqui vem a principal bênção, porque ela guardou, porque ela ouviu, guardou e praticou. Ela conquistou a preservação e a ampliação da fé. Olha para a pessoa que está ao teu lado assim: você precisa conquistar, meu irmão. Você sabe por quê, irmãos? A conquista não nos salva. Quem nos salva é Jesus. Mas a conquista preserva e amplia a nossa fé. Sim ou não, meu irmão? Você vê a palavra ali da Aparecida. As conquistas veio durante esse tempo preservando e ampliando a fé. Por isso, irmão, em nome de Jesus, você precisa aprender a conquistar. Porque se você não conquistar, você vai jogar a culpa em quem? Em Deus. Irmãos, para mim, o ápice da bênção é essa:
ela preservou e ampliou a fé. Eu creio que aqui é a excelência da bênção, aqui está a grande bênção. Sabe por quê? Essa mulher viveu uma experiência, e você sabe qual foi o resultado final dessa experiência, irmão? Não foi que o azeite multiplicou. Sabe qual foi o resultado final? Eu vou falar o resultado final, e você faz um escândalo santo, amém? Você sabe qual foi o resultado final dessa experiência que ela viveu? Ela descobriu mais do que nunca isso aqui: o nosso Deus não falha. Você pode ministrar o Senhor. Isso vale mais do que qualquer azeite, meu irmão. O azeite é só detalhe. Abrir agora uma nova empresa para vender azeite é só detalhe. Tudo isso é processo da principal bênção que essa mulher recebeu. Qual foi a principal bênção que essa mulher recebeu? Ela teve a sua fé confirmada, ela teve a sua fé edificada, ela teve a sua fé ampliada. Ela mais do que nunca sabe: meu Deus não falha, meu Deus não falha. Vale a pena confiar nele, vale a pena confiar nele. E eu gostaria então que você repetisse assim com o pastor, em nome de Jesus: o nosso Deus não falha. Mais uma vez: o nosso Deus não falha. Agora diga para você: o meu Deus não falha. Mais uma vez: o meu Deus não falha. Vale a pena confiar nesse Deus. Você entende isso, meu irmão? Ele não falha. Ele não falha. Ele não tem falhado até hoje, e vai continuar não falhando, porque ele ainda não aprendeu essa lição. E ele nunca vai aprender isso, porque o nosso Deus é imutável. Ele não falha, ele é perfeito, ele é pleno, ele é completo, ele é Deus todo-poderoso. O azeite, irmãos, é maravilhoso. Abrir a empresa, maravilhoso. Mas o mais extraordinário é ela agora poder falar assim: eu sirvo um Deus que não... Mas mulher, você é muito ousada, você é muito atrevida. Já sei, é porque você é empresária. Não. Aliás, eu nem era. Aliás, eu era uma endividada, virei empresária. Sabe por quê? Porque o meu Deus não falha. Ô, meu irmão, o teu Deus não falha. Teu Deus não falha. Sabe, teu Deus não falha. A mulher semeou obediência e fé. Pela obediência ela recebeu honra, e pela fé ela recebeu mais fé. Conforme ela semeou fé, ela colheu fé. Semeou fé, colheu fé. Sabe por quê? Porque de milagre em milagre, de resposta em resposta, de prosperidade em prosperidade, a fé vai sendo ampliada, edificada, multiplicada. A mulher foi edificada, e ela edificou outros. Porque você não tenha dúvida que naquela comunidade foi dito: veja o que Deus fez na vida dela. Olhe para a pessoa que está ao seu lado assim: eu profetizo sobre a tua vida, na autoridade do Altíssimo. As pessoas vão dizer a teu respeito: veja o que Deus fez na vida dela. Se você recebe essa palavra, ministra o Senhor. Ah, meu irmão, e quando a fé é ampliada, a visão também é ampliada. Por que a gente está pensando em terminar obras para daqui mais 2 anos começar ou o clube ou o prédio? Sabe por quê? Porque quando a fé é confirmada, ampliada e multiplicada, a visão também é ampliada. A gente enxerga mais longe, a gente enxerga mais, a gente enxerga melhor, nessa convicção inabalável que só tem quem vive experiência com Deus. E que convicção é essa? O meu Deus não falha. E como é que essa mulher descobriu isso? Indo numa corrente de oração? E eu não estou dizendo para você não ir. Jejuando 60 dias, eu não estou dizendo para você não fazê-lo, faça.
Mas ela conseguiu isso, porque ela aprendeu a ouvir, guardar e praticar. Que o Espírito Santo esteja ministrando essa palavra ao seu coração, e que você aprenda a ouvir, guardar e praticar. E assim fazendo, você estará dando passos seguros para uma grande conquista. Assim diz o Senhor, e que Deus nos abençoe.